Apareceu aí para vocês que está gravando? Ok. Ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo pelo retorno. Bem, a gente vai iniciar, certo? O conteúdo do quarto bimestre, que é o conteúdo esportes, certo? E aí, eu sei que às vezes é meio vergonhoso a gente falar pelo microfone e tal, mas é importante. Boa tarde, Caio. Seja bem-vindo. É importante que às vezes a gente expresse a nossa opinião e nossas definições falando, tá? Esse conteúdo de esportes que eu vou trazer agora é, de fato, falando sobre o que é esporte, para que a gente possa compreender o desencadeamento dos outros conteúdos que estão voltados sobre o esporte, tá certo, pessoal? Boa tarde, Maria Fernanda. Boa tarde, Vanessa. Bem, gente, como a gente estava falando aqui para o pessoal que já estava, para quem chegou agora, boa tarde, certo? Sejam bem-vindos. A gente vai começar a aula. Quem for entrando vai prosseguindo, tá certo? Com o encaminhado conteúdo. O nosso conteúdo do quarto bimestre é sobre esporte. E como eu estava falando com o pessoal, para que eu consiga encaminhar o conteúdo e para que vocês entendam, é necessário que eu comece falando sobre o que é esportes. E aí eu vou apresentar a minha tela com o slide aqui, tá certo? Vai ter hora que eu não vou ver o chat, tá certo? Oi, minha gente, tudo bem? Aqui tem alguns são meus alunos, ó, Bruno, Caio, Gildark, tá vendo? E aí, vocês falem, tá certo? Porque eu vou precisar dessa participação ativa de vocês para que a gente comece a compreender o que de fato é o esporte, tá certo? Aqui não tem certo e aqui não tem errado. Eu acho que eu já falei isso em sala, né? Aqui tem o que cada pessoa entende. E aos poucos a gente vai construindo isso aí, que é o que a literatura traz, tá certo? Vou apresentar a tela para vocês. Estão conseguindo ver? Ok. Estão conseguindo ver ainda? Tô perguntando isso, gente, porque eu certo. Pronto, porque tem hora que eu vou precisar voltar para o Meet, para a tela do Meet, e vou precisar voltar para a tela do PowerPoint, ou seja, eu. Mas para vocês ficar aparecendo a mesma coisa, né? Agora mesmo eu tô na tela do Meet, tá certo? Mas o que é que vocês estão vendo? Ok, certo. Ótimo. E agora? Vocês estão vendo o slide? Eu preciso que alguém fale para mim pelo microfone, porque quando eu vou para a tela do slide, gente, eu não vejo mais vocês e eu não vejo o chat. Tá certo? Pode ser assim?
Ó, eu vou para o slide agora, tá certo? E alguém me diz se consegue ver o slide pelo microfone. Porque quando eu saio do slide que volto para o Meet, aí para de apresentar. Entenderam? Vou lá para o slide, tá? Vocês conseguem ver? Não. Eu não tô conseguindo ver, não, professor. Não tá certo. aparecendo, não. Tá certo. Eu vou abrir novamente, tá? Vou parar a apresentação. Certo. Ó, como é bom escutar a voz de vocês. Ah, é ótimo. Vou apresentar a tela inteira, tá certo? Vocês estão se vendo agora. Não é isso? Vejam se conseguem ver agora o slide. Sim, professora. Eu ainda não consigo ver, não. O meu não tá Não aparecendo, consegue não. ver ainda. Não. E agora? Continua a mesma coisa. Não tá aparecendo nada. Quem foi que No slide. conseguiu ver? Foi Bruno? Caio? Eu Caio. consegui. Eu consegui também. Eu consegui. Pronto. Você vai fazer assim, então, Eliane. Ótimo, gente. Obrigada pela participação. Eliane, você vai sair e entrar novamente, porque às vezes pode ser a configuração, tá certo? Pode ser assim? Tá certo. Pode. Viu? Pronto. Tá bom. Vocês estão vendo o slide? Sim. Pronto. Sim. Tá vendo também, Eliane? Acho que ela não entrou ainda. Vamos esperar ela entrar um pouquinho para a gente continuar. Agora apareceu. Pronto. Vou para a parte do slide e você vai me confirmar, tá certo, Eliane? Tá bom. E aí? Apareceu? Tá aparecendo. Sim, apareceu. Pronto. Vamos lá, pessoal. Bem, a gente vai começar a iniciar a aula, tá certo? Do quarto bimestre, com o conteúdo de esporte, tá? Quando eu falo de esporte, pessoal, o que é que vem? Qual é a definição que remete para vocês do que seria esportes? E aí? Vou olhar lá no chat, tá? O que seria esportes? Para você, o que é esporte? De uma forma bem simples. Não precisa ter muita coisa, não. E aí? Quando fala atividade física com regras, a prática de um exercício físico, ótimo. Mais alguma definição? Mais ninguém? Vamos lá. Vejam só. Lá no slide, tem dizendo assim. Estou apresentando o slide, tá? Tem dizendo que esporte é caracterizado por alguma forma de competição que ocorre sobre condições formais e organizada. Olha só. É alguma forma de competição, certo? Que ocorre sobre condições formais e organizadas, ok? Pronto. Segurem esse gancho aí que eu vou mostrar para vocês dois vídeos e eu quero que vocês observem de forma
bem atenciosa para depois a gente discutir sobre esses dois vídeos, tá certo? Vocês conseguem ver a tela do YouTube? Sim. Pronto. Todo mundo? Sim. Pronto. Sim. Sim. Vou soltar o vídeo, tá certo? Prestem atenção em tudo, gente. Bom, gente, segurem isso aí. Eu vou apresentar outro vídeo agora, tá certo? Deu para ver esse tranquilo? Sim. Pronto. Prestem atenção nesse próximo também, tá?
Pronto, pessoal. Junto a isso aí, eu queria que vocês falassem. Tá sem volume, a gente? Tava sem volume? Tava assim. Ô, gente, por que vocês não falaram? Eu não conseguia ver. Mas deu para entender, só observando. Sim. Pronto, gente. Quando eu apresentar a tela assim, que vocês não tiverem se vendo, vocês vão precisar falar no microfone, porque eu não tô vendo o chat. Tá certo? Agora eu tô vendo o chat, tá? Diante do que foi apresentado, mesmo sem volume, tá? O que é que vocês poderiam caracterizar aí como esporte? As duas práticas é esporte? Por quê, Caio? Assim, eu creio que por conta que ambos foram, vamos dizer, a mesma atividade, ambos tinham regras, mesmo que não tão iguais, mas, né, assim, Certo. Gildark está dizendo que a primeira seria um jogo popular. O segundo, um esporte. Alguém tem mais alguma coisa para dizer? E aí, pessoal? Aqui não tem certo e não tem errado. Aqui é uma construção, tá? Atividade física com regras e realizadas em grupos, segundo Bruno. Também. Todas esses conceitos que vocês trouxeram agora tem tudo a ver com o esporte, tá certo? Porém, os sociólogos do esporte, ou seja, a literatura, ela traz dizendo que o esporte, na verdade, é uma prática competitiva, certo? E que é institucionalizada. Olha só. Mas, professora, os meninos que estavam sem camisa, eles estavam praticando futebol. Eles iam praticar. E os meninos que estavam com camisa, que estavam no campo de futebol maior, e parecia realmente ser um campeonato, também é futebol. Eu não posso caracterizar isso como esporte, os dois? E aí? Existe uma diferença um pouco, bem assim, como é que eu posso dizer? Bem distíngua, na verdade. Ou seja, os autores trazem dizendo que o esporte, na verdade, ou qualquer esporte, quer dizer, ou qualquer jogo, ele tem competição, certo? E todos têm regra. Tudo na vida também tem regra, né? Tudo às vezes é pré-determinado. Só que, como o Gildark mesmo disse aqui, o primeiro seria um jogo popular. Na verdade, o primeiro seria um jogo esportivo. Por quê, professora? Porque se origina do esporte. E o segundo é o esporte. Por que é o esporte? Porque naquele momento ali estão sendo analisados, tem um árbitro, está sendo tudo analisado e as regras que são pré-determinadas no esporte, ou seja, com o nome, na verdade, descrito futebol, tem regras pelas confederações a serem seguidas, tá certo? E essas regras, em um campeonato, por exemplo, entre São Paulo e Corinthians, são regras que elas não podem ser moduladas. São regras que estão ali e têm que ser seguidas. Quando não são, existem formas de penalizar os jogadores ou os atletas que não conseguem ou bulam as regras, tá certo?
E tem pessoas para verificar realmente se aqueles atletas, aqueles jogadores estão fazendo as regras, de fato. E elas não podem ser moduladas. Quando eu vou para aquele primeiro vídeo, ou seja, esse daqui do futebol das crianças, que tem o nome Futebol das Crianças, né? É um jogo esportivo, porque ele vai se originar do esporte. E segundo os sociólogos do esporte, eles trazem dizendo que o esporte é uma atividade física que tem uma forma competitiva e é institucionalizada. Ou seja, vamos lá para o slide para a gente observar melhor. Olha isso aqui, ó. Essa parte tem dizendo que ele é caracterizado por alguma forma de competição que ocorre sobre condições formais e organizadas, né? Se é formal, então está institucionalizado. Em outras palavras, tá dando para ver, pessoal? Sim, sim. Pronto. Em outras palavras, o fenômeno esporte envolve uma atividade competitiva, como eu tinha dito, e institucionalizada. O que seria competição e institucionalização, pessoal? O que é que vocês têm? O que é que vocês entendem por competição e o que é que vocês também entendem por institucionalização? Estou vendo vocês, podem digitar pelo chat, tá certo? Fiquem à vontade. O que seria competição? Quando se fala competição, eu remeto ao quê? A disputa? Eu remeto a sucesso? E aí, alguém tem mais? Maria Fernanda, eu não estou apresentando o slide, não. Eu saí do slide faz um pouquinho de tempo. Eu estou realmente apresentando você. Você está vendo na tela? Você? É porque eu estou indo lá no slide e estou voltando para cá. Tá certo? Pronto, pronto. Bruno diz que competição seria uma disputa entre grupos para um objetivo. Gil Dark diz que competição é concorrência entre duas ou mais pessoas. Também. Ótimos. Vamos lá pro slide, tá certo? Tá dando para ver aí? Sim, sim. Pronto. Sim. Olha só. A gente tem dois conceitos aqui, de competição e de institucionalização. Competição, alguém poderia ler para mim? Alguém quer ler? Fiquem à vontade, viu, pessoal? Bom, eu vou ler, tá? O que é competição? É um processo pelo qual o sucesso, olha só, é medido diretamente pelas comparações das realizações daqueles que estão executando a mesma atividade física com regras e condições padronizadas. Então, esse conceito está dizendo o quê? Está dizendo que é um processo pelo qual só vai chegar ao sucesso de uma forma que é medido, tá certo? Diretamente por comparações iguais, seja elas a mesma atividade física, com as mesmas regras e condições padronizadas. Mas, professora, no jogo esportivo não tem regras padronizadas? No jogo esportivo, naquele bate-bola dos meninos, por exemplo, estou falando de bate-bola, gente, por trazer um termo popular, tá certo? Não estou desqualificando o jogo esportivo do futebol dos meninos, tá ok? Naquilo ali, naquele momento, naquela situação, pode haver regras padronizadas, mas elas são padronizadas ali no momento.
É a mesma atividade física para todo mundo? É. E as regras, por mais que sejam escolhidas ou resolvidas ou manipuladas naquela hora, as pessoas vão seguir todas as regras que estão ali. As pessoas que estão competindo. Então, competição, como os meninos mesmo trouxeram, é uma concorrência entre uma pessoa ou mais, tá certo? Ou o ato de competir entre pessoas ou grupos, tá certo? E aí, junto a isso, pode-se perceber que há competição, seja no esporte ou no jogo esportivo, certo? O que eu estou querendo dizer é que o jogo dos meninos, o jogo do bate-bola dos meninos, que é caracterizado como um jogo esportivo porque vem de origem do esporte, por que ele é jogo esportivo? Porque ele pode ser modulado, as regras podem ser moduladas, a forma como jogar pode ser modulado. Então, dá para perceber essa diferença um pouco do que hoje a literatura traz, dizendo do que é esporte. E aí vocês podem me perguntar, professor, então, quando eu for praticar, por exemplo, a natação, quando eu for praticar, por exemplo, o treinamento de crossfit, por exemplo, quando eu for praticar o futebol ou o vôlei, ou qualquer esporte que seja, ou o judô, por exemplo, eu estou praticando um esporte ou um jogo esportivo? Você está praticando o jogo esportivo. Mas para trazer mais para a nossa realidade, vamos supor que você vai bater uma bola ou fazer o jogo de handebol com seus amigos ou a sua comunidade ali, do seu bairro ou da sua rua. O que você está praticando ali naquele momento é jogo esportivo. Ele só se torna esporte quando, além de ser uma atividade física competitiva, ela tem que ser institucionalizada. Ou seja, aquele jogo esportivo que vocês fazem ali, ou que vocês já chegaram a fazer, ele pode se tornar padronizado, institucionalizado, na verdade. Vocês podem se tornar uma equipe futuramente e começar a ir para campeonatos. Então, aí nessa transição, você vai estar praticando o esporte. Aqui será o esporte. É uma atividade física, competitiva e institucionalizada. E aí vocês vão entender o que é institucionalização. É um conceito sociólogo que refere-se a um conjunto de comportamentos, olha só, um conjunto de comportamentos normalizados, padronizados, durante um certo tempo e de uma situação para outra. Ou seja, no momento que está tendo aquele jogo de campeonato, que tem um árbitro, que tem auxiliares, que tem a confederação, que as regras do futebol é essa, e nesse momento tem que seguir essa, que todo mundo está fardado, que tem uma divisão no campo, quem é pivô, quem é lateral, e etc. E todas as regras que estão ditas no futebol, de fato, o esporte, elas estão sendo realizadas, de fato, em um determinado momento ou tempo, ou seja, todas essas regras na verdade, o conjunto de comportamentos que tem dizendo aí no slide, tá certo? A gente precisa seguir esse conjunto de comportamentos em um determinado tempo ou de uma situação para outra, tá certo? Por exemplo, o futebol não tem 45 minutos primeiro tempo e 45 minutos segundo tempo? Pronto. No primeiro tempo de 45 minutos, estou trazendo o esporte porque, de uma certa forma, é mais prático de dar esse exemplo. Durante aqueles 45 minutos, é necessário que você esteja conforme o conjunto de comportamentos e de regras diante daquele momento ou de situação. E entre outra série de coisas que estão envolvendo regras e formalidades. Então, aquele momento ali, naquele jogo de campeonato, diante de tudo que envolve condições formais, é o esporte. Além de envolver a competição e a atividade física, certo? Quando eu não estou no jogo de campeonato, que eu estou na minha comunidade, na minha rua, ou numa área de lazer, onde seja onde for, estou praticando o futebol, ou o vôlei, por exemplo, ou a natação, ou o judô, seja o que for,
E aqui naquele momento eu posso modular as regras com minha turma ou com meus amigos, eu não estou praticando um esporte. Eu estou praticando o jogo esportivo. É isso que eu quero que vocês entendam, que há uma diferença. Inclusive, em um dos nossos conteúdos do terceiro bimestre, eu ratifiquei um pouco isso em um dos slides, não sei se vocês lembram, que há uma diferença sobre jogo esportivo e esporte. E é justamente isso. Tá certo, pessoal? Vou sair um pouquinho aqui do slide. Vocês estão compreendendo a diferença do que é jogo esportivo, do que é o esporte? Tá ficando claro? Quem não quiser digitar no chat pode falar também, viu, gente? Fica à vontade. Ficou claro, Bruno? Que bom. Qualquer dúvida podem deixar alguma pergunta. Quando eu voltar para cá, eu respondo, tá? Sim, ótimo. Que bom saber. Vocês vão ter acesso a esse slide também, tá certo? Que eu vou botar no Classroom. Ótimo. Vou voltar para lá, tá certo? Então, podem perceber, às vezes é um pouco complexo, mas pela prática e pelo cotidiano, por isso que eu trouxe esses 2 vídeos para vocês, para que vocês entendessem a diferença. Entendeu? Pode se concretizar como jogo popular, pode também, porque o futebol ele também não se originou do nada, ele se originou na população. Só que pelas características dele, hoje, Gildark, ele é um jogo esportivo. Quando ele é praticado daquela forma que a gente disse, sem nada formalizado, mas quando eu trago aquele jogo esportivo para formalização, para tudo ser regrado, conforme dito as regras, ele é o esporte. Então, a depender da situação, você vai perceber. Mas, professora, por que eu tenho que saber da diferença entre jogo esportivo e esporte? Porque são questões, gente, de conhecimento do dia a dia. E, principalmente, para que a gente possa desencadear nossos outros conteúdos, tá certo? Vou lá para o slide. Vejam só. Tá dando para ver? Sim. Vejam lá. Na institucionalização, pessoal, existem elementos que ela precisa, tá certo? Para poder concretizar que aquele jogo vai se tornar esporte. Que ele só é caracterizado diante de alguns elementos, como os tais que estão aí, ó. As regras das atividades devem ser padronizadas. O cumprimento das regras é feito por entidades oficiais. Olha a diferença aí do jogo esportivo para o esporte. No jogo esportivo, quem dita as regras somos nós. A gente pode modular. No esporte, não. Quem traz o cumprimento das regras e que formaliza são as entidades oficiais. Então, é aquilo e ponto final. Os aspectos técnicos e organizacionais da atividade se tornam importantes. Então, além das regras, é necessário que os atletas também saibam e tenham as habilidades técnicas em boas condições. A organização do espaço do jogo de cada atleta em seu lugar também faz parte da formalidade. Então, isso também está incluso uma das características que difere do jogo esportivo para o esporte. A aprendizagem das habilidades esportivas se torna mais formalizada, se torna mais séria. Não quer dizer que durante o jogo esportivo você não leve a sério. Você leva. Mas é como se aquele momento ali, daquelas habilidades esportivas, elas precisam de fato estar em um padrão mais rigoroso. Tá certo? E aí a gente vai para uma parte, pessoal, que tem dizendo assim, ó, só para complementar. Ó, e como a preocupação de ter sucesso aumenta, os participantes procuram a orientação de especialistas, além do treinador, outros elementos são requisitados, como preparador físico, médico, psicólogo, massagista e fisioterapeuta e nutricionista. Isso também entra, gente, como um ponto que difere
do jogo esportivo para o esporte. Tá certo? Se vocês podem perceber aí, os atletas que estão no esporte, naquele momento ali do jogo concretizado, propriamente dito, não na hora do treinamento, tá certo? Eles também precisam, então, também na hora do treinamento, principalmente. Mas as pessoas que jogam o jogo esportivo e que jogam o esporte, ou que está no esporte, quem está no jogo esportivo não necessariamente precisa desse médico, desse psicólogo. Precisa de um preparador físico. Algumas equipes que praticam o jogo esportivo, às vezes, consideram isso importante. Mas isso é mais um aspecto para vocês perceberem que há outras características envolvidas dentro do esporte, que aí concretiza e deixa a definição do que é esporte. Outra coisa bem importante para que a gente conclua essa parte aí, ó, pessoal. Em resumo, a transformação de uma atividade física competitiva em esporte se torna padronizada e regularizada. Em termos sociológicos, ela passa por um processo de institucionalização, foi o que a gente tinha discutido. Essa transformação aí da atividade física competitiva em esporte, ela precisa se tornar padronizada para ser esporte, ela precisa ser regularizada, e aí essa trajetória, tá certo? Saindo do jogo esportivo para o esporte, é um processo de institucionalização, que envolve outros fatores, certo? E aí, para deixar de uma forma bem resumida para vocês, eu fiz um mapa conceitual aqui, para que a gente consiga fazer as ligações falando do tema esporte, e vocês perceberem como essa ligação está bem forte. Ou seja, tudo que foi tratado aqui agora está dentro desse mapa conceitual, que vai ajudar a vocês a entender melhor o conteúdo, tá certo? É uma forma de deixar mais amarrado o conteúdo. Mas antes disso, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que entenderam, sobre o que não entenderam, alguma dúvida, o que é que vocês achavam, se vocês imaginavam que fosse outra coisa ou não, ou também as inquietações que vocês ainda têm sobre esse tema, porque esse tema ainda não terminou, tá? Vão vir outras partes, outros conceitos que eu ainda vou trazer para a gente encaminhar e finalizar esse conteúdo de esporte. Quando eu falo de esporte, o conceito de esportes, tá certo? Mas isso é o primeiro conteúdo falando do que é esporte. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre alguma dúvida, sobre alguma pergunta, o que ficou entendido, o que não ficou, qualquer coisa que vocês acham necessários e importantes falar. Vamos lá, pessoal. Deu para entender? E aí, Bruno? E aí, Caio, Gildark, Alice, Eliane, Adla, Maria Rayane. Vocês entenderam essa diferença aí entre esporte? Sim, ficou bem claro, ficou bem assim, sabe? Deu para entender. Deu para entender perfeitamente. Muito bom. Obrigada pelo retorno. Até agora o assunto ficou claro. Certo. Sim, senhor. Vocês irão receber esse slide, sim, tá certo? E para que fique um conteúdo bem mais direcionado, vocês podem fazer a anotação do mapa conceitual que eu vou apresentar agora para vocês, tá certo? Olha só.
Nesse mapa conceitual aqui, tá dando para ver? Sim. Pronto. Podem perceber aqui, ó. Esporte é caracterizado por alguma forma de competição que ocorre sobre condições formais e organizadas. E aí a gente trouxe o exemplo do bate-bola e do campeonato dos meninos, tá certo? E aí a gente começou a explorar um pouco a reflexão sobre o que de fato é esporte. Mas, claro, gente, isso é um conceito da literatura de alguns autores, de alguns estudos, tá certo? Que eles trazem. Só que a gente ainda vai discutir mais um pouco sobre o que é esporte, que tem muita coisa envolvida aí também. E aí, junto disso, aí a gente começou a abrir os horizontes e perceber o que de fato existe de diferente, né? E aí, em outras palavras, o fenômeno esporte envolve uma atividade física competitiva, tá certo? Que é institucionalizada. E aí a gente foi para a parte de competição, dizendo que era competição, sucesso, pelo qual, na verdade, processo. Ó, gente, esse nome sucesso aqui na frente tá errado, é processo, tá certo? Processo pelo qual o sucesso é medido diretamente pelas comparações das realizações daqueles que estão executando a mesma atividade física, com as mesmas regras e condições padronizadas. Então, para que haja competição, vai haver um sucesso, que é o objetivo, né? Certo? Mas todos que estão ali executando ou realizando aquelas ações é a mesma atividade física para todo, com as mesmas regras para todos e condições padronizadas para todos, para que realmente haja competição, porque senão não seria competição, seria injusto, né? E institucionalização é um conceito sociólogo que refere-se a um conjunto de comportamentos normalizados, padronizados durante um certo tempo e de uma situação para outra. Então, eles precisam ali seguir aquelas regras, aqueles conjuntos de comportamentos em um determinado período, e essas institucionalizações têm elementos. E um deles são as regras das atividades já são padronizadas, como a gente já tem citado. O cumprimento das regras é feito por entidades oficiais, que diferem do jogo esportivo, e os aspectos técnicos e organizacionais da atividade se tornam importantes, as habilidades. E a aprendizagem das habilidades esportivas se tornam mais formalizadas, mais rigorosas. Tá ok? E aí, pessoal, a gente conclui nosso conteúdo de hoje, certo? Gostei muito da participação de vocês. Tenho certeza que iremos participar mais, mas aos poucos a gente vai se acostumando, certo? E espero que tenha ficado claro para vocês, como vocês mesmos disseram. Eu vou disponibilizar o slide ainda essa semana. E sobre as notas da avaliação diagnóstica, eu ainda vou passar para o Classroom, só colocando a nota lá, tá certo? Porque já vai ser encaminhada para a coordenação. Mas, por fim, é isso, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? O nosso conteúdo ainda vai dar continuidade sobre o que é esporte. Mas quem quiser falar alguma coisa, pode falar. Tá aqui aberto. Quem quiser também falar no privado, pode falar. Fica à vontade. Ninguém quer falar? Bem, vou colocar aqui no chat o nome chamada, tá? Só para me passar quem estava na sala. E, por fim, eu vou tirar uma foto, tá, gente? Quando eu terminar a apresentação. Podem colocar presente aí embaixo, que eu preciso passar a quantidade de pessoas e também a foto de quem conseguiu estar presente, né? Eu espero, como a gravação está sendo feita, eu espero conseguir disponibilizar esse vídeo para o pessoal, tá? Quem quiser abrir a câmera, abra, pessoal, para a gente tirar a foto, para tirar uma foto de todo mundo. Vou parar a apresentação aqui. Caio já está na pose oficial do nosso dia a dia. A pose
Essa pose, ela reflete o quê, Caio? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Trava na beleza. Trava na... Tava esquecida. Trava na beleza. Ótimo. Ah, como é bom ver vocês. A escola tá tão vazia. Cadê Roberta, Maria Rayane, Gildarque, Eliane? Vocês ficam só me vendo aí, né? Tu me assala Laís hoje pra ver, né? Porque meu quarto é impossível de fazer. Ninguém mais vai abrir a câmera pra gente tirar uma foto? Vou tirar um print, tá, gente? Oi, Raíssa. E também vou tirar uma foto, tá? Vamos travar na beleza agora. O movimento, né? A aula de educação física faz movimento. Vamos lá, pessoal. Deixa eu olhar aqui. Ah, Mas saiu. que é professora de iPhone. Mas, Pia, uma coisa dessa. Veja, eu só tirei a foto porque eu fiquei com medo do print não pegar, né? Às vezes comprar Deixa eu parar a gravação aqui só. Às vezes comprar